não é mais ele. Oh my God, Jesus. Quando o Espírito possuir você, não vai ser mais você, vai ser ele. E quando ele me possuiu, ele disse: pode falar, o Alexandre está aqui dentro. Aleluia. Quando eu falei o Alexandre, tinha mais de 300 pessoas, só tinha aquele Alexandre no culto. Entenda, não abra mão do jejum e da oração, da consagração. Aleluia. O esfriamento está vindo porque falta tempo, porque falta oração, porque abandonaram a palavra. E louvado seja Deus que você é um amante da palavra. Eu venho de uma geração que não fazia devocional, hoje tem devocional. Como o devocional é uma bênção para quem faz prática dele, abre o entendimento, ajuda a entender o que está lendo. Então entendamos, existe um esfriamento de forma generalizada, quase geral, porque falta tempo, porque falta oração, porque abandonaram a palavra, porque não se jejua e não se consagra. Quarto, porque não abandonam os pecados, não tem confissão de pecado. É na sua intimidade que você precisa confessar pecado. Senhor, eu cobicei o que não era para cobiçar, eu coloquei os olhos onde não era para colocar. Deus não vai te matar não, mas você precisa confessar. Você precisa falar o nome do pecado, porque quando não tem confissão, o Espírito não entra, porque vai encobrindo aquilo que se vai fazendo. E o Espírito quer que você confesse os seus pecados. Você precisa se arrepender, porque o arrependimento está ligado à confissão. Quando eu me arrependo, eu confesso. E arrependimento é o que no grego? Mudança de atitude. Quem se arrepende de verdade muda o seu comportamento. Tem gente que vive de remorso. Ai, me arrependi, chora. Aí amanhã, na manhã seguinte está fazendo tudo de novo. Então isso não é arrependimento. Quando alguém se arrepende de verdade, ele não faz mais nunca o que ele fazia. Se você pegar um marido que sempre trai a esposa, quando ele se arrepende de verdade e pede ela perdão e ela o perdoa, você vai ver eles terminarem a vida juntos e ele nunca mais cometer aquilo, porque houve arrependimento, houve confissão de pecado. Então você precisa confessar. Não, fiquei bravo com aquilo que aquele irmão me falou. Aí você deixou descer para o coração. Eu não gostei do que o pastor falou comigo. O pastor acha que é meu pai? Claro que é seu pai espiritual. É ele que vai prestar conta da sua alma. E a gente tem que muitas vezes cobrar mesmo. Porque se você é cobrado pela sua liderança, é porque o Espírito Santo tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida e só você não viu, e só você não entendeu. Quem está aí, diga glória. Então nós vimos aí por que está acontecendo o esfriamento espiritual. Falta tempo. Eu li um livro e quero encomendar para vocês, vocês devem conhecer ele. Heróis da Fé. Que livro? É um dos livros de cabeceira meu. Heróis da Fé. Quando eu li esse livro, eu vi 20 homens que incendiaram o mundo. Dentre eles, John Wesley, Carlos Finney, Derry Moody, dentre muitos. Mas a história deles, quando eu li, eu tinha 18 anos.
Eu disse: Senhor, se esses homens fizeram isso, se o Senhor me pegar também e eu fazer o que eles fazem, o Senhor pode tomar a minha vida. E eu comecei a ler aquilo. Tem um lá que eu não vou lembrar de cabeça aqui, ele só dormia 8 horas. Tem um lá que dormia 2 horas e 22 ele passava orando. Aí você vai ver poder, irmão. Aí você vai ver manifestação de avivamento. Foi o que aconteceu lá na faculdade nos Estados Unidos. Os jovens se reuniram. Não tinha pregador famoso, não tinha cantor famoso. Eram os jovens. Eles se reuniram naquela faculdade, começaram a adorar, a orar. Desceu um avivamento que durou dias, filas quilométricas, e quem entrava lá recebia. Então perceba que o avivamento pode descer em qualquer lugar. É você que precisa estar na janela que Deus quer, preparando o tempo para Ele, orando, tendo a palavra como a sua regra de fé. Não abandone a palavra. Não, mas eu estou lendo um livro que ele é motivacional. Leia a palavra, depois você lê o livro. Leia a palavra. Eu vou melhorar. Medite na palavra, porque ler, tem gente que lê e não entende nada. Deus não quer que você corra lendo a Bíblia. Ele quer que você leia ou medite e entenda o que você está lendo. E hoje está muito mais fácil com o avanço da tecnologia. Tem Bíblias fantásticas, tem comentários fantásticos. Tem o Google que te ajuda lá e te socorre. Então entenda, não abra mão da palavra. Saia daqui hoje com um propósito. Eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra. Apóstolo, eu não sei ler. Tem palavra de áudio. É só pôr o fone no ouvido, ou pôr lá na sua televisão, no seu rádio, no seu som e ouvir. Hoje não tem desculpa, irmãos. Tem hora que eu estou tão corrido, e aí eu ponho a palavra no ouvido e vou ouvindo. Falou glória. Entenda. Não tem como hoje você falar assim, não tem tempo. É você que faz o tempo. Não abra mão da palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você tem a palavra escondida dentro de você, você passa a não pecar de forma como um pecador que não conhece Jesus. Glória a Deus. Então, tempo, oração, palavra, jejum e consagração, Aleluia. arrependimento e confissão. Confessa. Confessa. Confessa os seus pecados, para que haja perdão, para que o céu te purifique e você entre diante de Deus sem nenhuma acusação. A pior coisa é você ir falar com Deus, ou o adversário te acusar, ou a sua consciência. Aí, você está orando aí, mas olha lá o que você fez lá atrás. Porque tem hora que não é capeta e nem demônio, é a nossa consciência nos acusando. Está vendo lá? Você está aí agora dando de santarrão, o que você fez lá? Então o esfriamento, ele está geral. As grandes igrejas da Europa que experimentaram avivamentos extraordinários, tem igreja fechada. Então não é o templo material, o templo é você.
O Senhor quer pôr fogo em você, não é nas paredes aqui, ó. É em você. Porque se Ele pôr fogo em você, você vai incendiar outras pessoas. Glória a Deus. Agora, se você for geladinho, você vai gelar outras pessoas. Não precisa orar esse tanto aí não. Precisa ler esse tanto aí não. Gente gelada. Gente que pega fogo. Não, leia mais. Ore mais. Jejue mais. Chore mais. Se arrependa mais. Confesse mais. E aí, na página 11, você pode abrir. Avivamento espiritual. O que não é um avivamento espiritual? Muitos são os tipos de ideias que as pessoas fazem a respeito do que é realmente um avivamento espiritual. Muitas dessas ideias são extraídas do relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O texto narra de forma bastante intensa um fato extraordinário que foi o derramamento do Espírito Santo na então igreja nascente. No segundo parágrafo vai dizer: é possível que nesta cena registrada no livro de Atos tenha havido alguns fenômenos físicos acompanhantes, em que soprou um vento no sentido literal, mas o autor sagrado muito provavelmente tensionava que compreendêssemos ter se tratado de um som de origem sobrenatural, de uma energia divina que preencheu a casa inteira, tendo produzido aquele extraordinário fenômeno que se podia ouvir. Então, avivamento espiritual de verdade você ouve. Eles ouviram como que de um som, e eles de forma física sentiram um vento que entrou. E aqui eu quero especificar algumas coisas para você. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é um som. O Espírito Santo não é um fogo. Olha, apóstolo, eu achava que era um vento. Eu achava que era um fogo. Eu achava que era um som. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. É claro que na sua manifestação eles sentiram um vento. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está presente, você sente ele. Eu vim para esta Ebon 2024 sentindo ele. E eu disse para o pastor quando cheguei aqui, eu tive uma semana de experiências com ele. Então você sente o vento dele. É quando você se arrepia. Você fala, ele chegou aí. É quando o seu corpo físico dá sinais da presença dele. Mas ele não é um som, ele não é um vento, ele não é um fogo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, que quer se relacionar com você. Ele não é um vento, mas ele sopra. Ele não é um fogo, mas ele queima. Ele não é um som, mas se ouve quando ele fala. Então, o que não é um avivamento espiritual? Quando você não tem esses sinais. Quando você não
vê quando você não sente o vento, quando você não o ouve. Tem gente que pula, aí ele cansa e senta, porque ele está numa matéria, ele é físico. Agora eu já vi gente possuída pelo Espírito ficar 2, 3 horas rodando assim, ó, rodando, tomado. E quando não aguentava, porque eu preciso liberar isso aqui para você, e você pode anotar. Quando o Espírito Santo derrama sobre você um avivamento, desce um peso de glória sobre os seus ombros. Tem hora que eu vou liberar a unção sobre a vida de alguém, eu sinto o peso da unção aqui, ó. E sabe o que mais me deixa bravo? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Você falou tão fraco que eu não vou nem falar. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. É eu vendo a unção, a presença e a manifestação da glória que vai ser derramada e a pessoa não sente nada. E eu tô com aquilo nos meus ombros, pastor. Eu digo, Senhor, eu estou sentindo aqui. E a pessoa tendo dificuldades de receber, porque falta tempo, falta oração, falta palavra, falta consagração e jejum, falta confissão e arrependimento. Então o avivamento espiritual se nota, e aquele que não é espiritual, você também percebe. É gente que toda hora está aí. Vou usar a expressão pentecostal, tá bom? Eu sou pentecostal, então vou usar a expressão pentecostal. Você vê a pessoa no manto, aí ele senta, abre o olho. Irmão, quem está tomado, irmão, eu vou provar para você no final da Ebom o que é derramar do Espírito. Glória a Deus. Ele vai possuir crentes aqui. Eu creio. Aleluia. Eu quero ver se você primeiro vai conseguir ficar de pé. Olha aí. Meu Deus. Jorovos narayusia malaya. O dono que a pau até que é a suya. Glória a Deus. O dono ia telebia sebe que bido catuia talaya teria fa. Glória a Deus. Dono que a naia sebe remote que vos neguei a fa. Porque eu não estou falando desse movimento. Não. Movimento é bom? É bom. Mas ele não é permanente. Agora o avivamento espiritual de verdade, ele é permanente. Glória. Você dobra o joelho e quando você assusta, você já está falando nas línguas estranhas. E eu vou falar outra coisa que não está aqui não, mas eu vou falar, que o Senhor está trazendo aqui agora. Crentes acostumados em falar em língua desde quando batizou, a mesma língua. Fica 10 anos falando a mesma língua, se a Bíblia diz que tem variedade de línguas para colocar na sua boca. Aleluia. Não, é porque o Senhor só me deu essa aqui. É porque você não busca as outras. Tem as outras. Tem variedade de línguas para ser colocada na sua boca. E por que tem gente na igreja que não é batizado com o Espírito Santo? Porque ele cria um bloqueio na mente. Ele diz assim, não, ele recebeu o batismo, aí vem a evidência do falar em línguas, ele fala, não, essa língua é do pastor Edivaldo, essa língua é da pastora, eu vejo eles falando, não, eu vou pecar. Primeiro, a língua não é do apóstolo, não é do pastor. A Bíblia diz que o Espírito em Atos batizava e dava a cada um segundo ele concedia. Então vai ter hora que ele vai derramar línguas estranhas na sua boca, parecida com a língua que alguém fala, mas não é porque a língua é do fulano ou do beltrano, ela é do Espírito. Aí você tem um bloqueio, diz, quem fala isso aí é a minha líder lá, não posso falar isso não. Vão dizer até que eu estou copiando ele e ela. É o Espírito que está te concedendo. Então nesta tarde, se o Espírito te conceder no estudo, pode dar lugar aí. Aleluia. Lugar no sentido do quê? De deixar ele te renovar e sentar. Aleluia. Glória a Deus.
Página 12. Você entendeu até aí? Então, se as línguas vierem, você já pode falar para ele: pode vir tomar, Espírito Santo. Aleluia. Eu estou aqui sensível. Vai, Jesus. Pode fazer o que o Senhor quiser. É, meu rei. Página 12. Em Atos 1:14, as Escrituras relatam que os apóstolos, juntamente com um grande grupo de discípulos de Jesus, aproximadamente 120, entre os quais havia também mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos de sangue, que esperavam em oração pelo cumprimento das grandes promessas de Deus e concomitantemente pelo início do ministério de testemunhas de Jesus. Os acontecimentos desse dia, o momento do batismo, chama-nos a atenção. Fatos diferenciados ocorreram naquele dia ímpar. Davidson destaca: subitamente eles foram dominados pelo Espírito Santo, que desceu do céu, enquanto sinais audíveis e visíveis acompanharam a efusão do prometido dom celestial. É interessante que Davidson ressalta sinais audíveis e visíveis. O primeiro fato nesse evento, digno de nota, é a presença de sinais audíveis e visíveis. Geralmente algumas pessoas associam avivamento com sons, barulhos e ruídos. De certo modo, concordamos que quando há um agir do Espírito Santo, sons, barulhos e ruídos possam ocorrer. Contudo, isso não caracteriza ser um real avivamento, como foi o dia de Pentecostes. O resultado daquele revestimento que os crentes receberam ali foi o de suportar as futuras perseguições que viriam e a intrepidez que eles receberam para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que eles perceberam, eles ouviram sinais audíveis e visíveis naquele avivamento em Pentecostes. Eles ouviram sons, eles ouviram barulho. E não quer dizer que som e barulho é sinal de avivamento, e muitas vezes não é. Pode ser. O avivamento nos Estados Unidos, nós vimos mais choro do que barulho. Porque o avivamento produz choro, quebrantamento, arrependimento. E percebamos de forma muito clara que o avivamento desceu para que eles suportassem as perseguições primeiro. Então o avivamento desce sobre a sua vida porque você vai ser perseguido. Quando você até controla o Espírito Santo, que eu não acredito que ninguém tem poder para controlar o Espírito, mas tem gente que é tão intelectual que quando o Espírito desce, fala: até aqui está bom. De tão intelectual que ele é. E aí quando Deus toma alguém de forma avassaladora, debaixo de um avivamento, as pessoas assustam. E aí o que vai acontecer? Perseguição. Está inventando, isso não é de Deus, olha quem está armando. Então o avivamento é derramado para você suportar a perseguição. E não é a perseguição daqui de dentro, é de lá de fora. São perseguições que vão, porque você vai receber nesse avivamento suporte para suportar a perseguição. A Bíblia diz que o diácono Estevão foi apedrejado com pedras, mas ele recebeu o avivamento de Atos. Ele estava tomando pedradas, mas estava vendo o céu aberto. E aí eu vou perguntar para você, e você pode responder para você: é melhor tomar pedrada e ver céu aberto, ou não tomar pedrada e não ver nada? Tem gente que não vê nada.
não vê anjo. Aí quando alguém fala, viu anjo? Alguém fala, isso não é anjo não. Porque ele não está na esfera de avivamento. Perceba que o Espírito Santo se manifesta no dia de Pentecostes, ao ponto que quando o cenáculo é tomado, Pedro já tem que estar lá defendendo, dizendo, olha, eles não estão embriagados de vinho. Eles receberam a promessa de Joel 2,28. Derramarei sobre toda, não é sobre só o apóstolo, pastor, presbítero, evangelista, missionário, missionária, pastora, não, sobre toda a carne. Pode ser uma criança, se ela falar, eu quero o Espírito Santo, e por elas serem inocentes e coração limpo, o Espírito vem e vai assim, ó, enche, batiza e derrama avivamento. Quem está aí, diga glória. Aí na página 12, no último parágrafo, está dizendo assim, ó, atualmente ouvimos muitos sons, muitos barulhos e ruídos, que alguns supostamente dizem ser avivamento. Porém, não vemos pessoas transformadas anunciando o Evangelho, e com mais e mais sede de Deus, como declara o salmista. Então tem lugar que você ouve muito barulho, muito movimento, e você não vê transformação. O avivamento transforma. Eu sou um ex-dançarino. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu tentei dançar de novo, já falei, acho que isso aqui, o Espírito Santo disse, o que você está fazendo aqui? Foi a minha primeira experiência com ele. Um mês de crente. Eu ouvi ele pela primeira vez. E depois disso ele começou a se manifestar. E começou a falar. Porque talvez você está aqui nessa EBON 2024, mas você não tem ideia da importância de ouvir ele falar. Quando você ouve ele falar, você erra menos. Quando você ouve ele falar, você não anda precipitado. Quando você ouve ele falar, você toma as direções e as diretrizes certas, porque é ele que está falando. Agora, quando nós deixamos as nossas emoções se aflorarem, porque existem aí alguns chamados avivamentos que são afloramento das emoções, porque a pessoa pula, roda, fala em língua, e amanhã está comprando e não está pagando, amanhã está falando mal dos outros, amanhã continua ficando, porque não houve transformação. Quando há transformação, quando você recebe avivamento, não foi o meu pastor que falou assim, ó, você não pode usar mais Nike, você não pode mais usar Vitibula, você não pode usar mais Pavilhão 3, foi o Espírito que falou para mim. Eu não quero que você use mais essas coisas por um tempo determinado. E eu falava para o pastor, o senhor não quer que eu use jeans? Como é que eu vou só usar social? Eu sou um ex-dançarino, eu tenho 18 anos. Os jovens vão me chamar de velho. Mas eu ouvi o que o Espírito me disse. Eu voltei a usar calça jeans depois de 24 anos. Eu passei a usar tênis depois de 25 anos. É pecado? Claro que não. Mas foi o que o Espírito pediu para mim, por eu ser um ex-dançarino. Tem coisas que o Espírito vai pedir para você, e você vai ter que dar para ele. Ele me pediu. E por que ele te pediu isso? Porque eu era vaidoso. Eu andava muito bem, não que eu não ande hoje,
Mas houve um tempo da minha conversão que o Senhor deixou eu andar bem mal arrumado, para tirar a vaidade que eu tinha. E louvado seja Deus que na minha época não tinha nem foto, nem filmagem. Livramento, né? Eu tenho uma foto da época que eu dançava. Uma foto. Eu olho e falo, sangue e fogo. Então entenda, tem coisas que o Espírito vai te pedir. E não é que ele vai pedir a igreja inteira. Vai pedir especificamente a você. Qual o problema? Tem hora que ele pede para você e você quer aplicar para os outros. Ele pediu isso para mim. Eu não aplicava isso na igreja. E eu vivi coisas extraordinárias. E é o que o Espírito quer fazer com você aqui nessa tarde. E até o final da noite. Mas você precisa dar o que ele está te pedindo. O que ele está te pedindo? O que o Espírito já te pediu? Quando eu me casei, ele me pediu para que eu não tivesse filho durante 5 anos. Não quero que você tenha filho. E a bispa, sempre querendo ter filho, eu dizia: filha, se vigia na terra, porque o céu é daqui a 5 anos. Porque nesse tempo Deus vai usar eu e vai usar você para um tempo extraordinário. E nós vivemos 5 anos extraordinários. Deus arrebatava ela em espírito. A primeira experiência dela, ela foi arrebatada em espírito, roxou os pés tudo, porque o Senhor tirou o espírito dela, e a mãe dela não tinha entendimento, saudosa, missionária, e ela dizia: minha filha morreu. Eu digo: fica calma, morreu não. O Senhor levou o espírito dela para dar ela algumas experiências. Esses dias os meus filhos nunca tinham visto Deus tomar ela nesse nível. Eles estão aqui, ó. Um dia nós estamos lá em casa. Olhem para mim, crianças. Um dia nós estamos em casa e ela lá deitada na cama. Já era noite. E ela começou uma falação de língua estranha no quarto. O quarto estava com a porta aberta, o meu quarto. Digo: oxe, Deus tomou a mulher lá, que mistério é esse? E eu lá na sala. Ela foi lá preocupada, porque nunca tinha visto. Falou: pai, mãe, o que está acontecendo? Chegou lá, a mãe dela estava tomada na cama. Eu orientei eles,